Fala galera, nós somos o Fora da Mesmice com Leonardo Moura, Rodrigo Aquino. e hoje a gente vai fazer um react, sim, um react de um vídeo que nós achamos Interessante. 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 É uma entrevista, coisa rápida, do Nicolas Ferreira, deputado federal de Minas, para o programa Pânico. Confere aí, vamos lá, vamos tocar. Jornada de Trabalho 6.1. Antes de eu começar, pedir pro pessoal ver lá nosso vídeo falando sobre 6.1, tá? As nossas opiniões sobre 6.1. Não é bem opinião, é mais a crítica mesmo. Então vamos embora. Programa de hoje, o deputado federal mais votado da nação. Vai, Chupetinha. Presidente. É sério que isso aconteceu? O cara chamou ele de chupetinho ali, né? Sim, cara. Vai sério? chupetinha. Cara, assim, independente de quem seja ali, é uma total falta de respeito. Impressionante, quebra cara. de decoro que eles falam. É, né? quebra de meu Deus do céu. Aí eu não compreendi. O paizão de primeira viagem, que já sabe muito mais que trocar fraldas. Então, poxa, vamos ser aqui no mínimo justo. Palmas para Nicolas Ferreira. Tá aí o Nicolas. Tá aí o Nicolas. Você tá em Brasília, Nicolas? Tá em Brasília? Sim. Boa. Sim, tô em Brasília. Boa. Estamos aqui conversando com você, que você tá em toda... Você sabe que ele perguntou se está em Brasília, que já ia sacanear, né? Se ele não tivesse. Entendeu? Por causa dessa questão dele nunca estar lá. Não sei, cara, porque o A pânico, pergunta- o pânico é de direita. Tudo bem, mas esse cara ele não faz pergunta leve. Ah, não Ele sei, não cara, tá muito... Eu não sei. Você acha se que não ele- foi de maldade? Não vejo, não. Acho que foi ao contrário. Ele já sabia que estava em Brasília, ele foi só E pra. fortalecer? Tá em Brasília, né? É, Tô viu? assim. Ele tá- Olha como é que ele tá em Brasília. Ah, entendi. Tá bom. Beleza. Eu bom. acho que ele fazia isso. Boa. As redes sociais, aí o negócio do... Fica bastante- Vocês também caíram, na casca de banana, né? Ou não? Boa tarde, Emílio. Boa tarde a todos do Pânico. Parabéns aí, Léo Siqueira, pela trajetória. Obrigado, Não Nico. conhecia aí, muito meritório e fico feliz com isso. Obrigado. Agora, não é que nós caímos de uma casca de banana. Basicamente, a esquerda ela tem todos os meios para poder se criar uma narrativa. E é muito fácil criar uma narrativa. Basta você pegar alguns influenciadores do TikTok, que são formados em opinião, colocá-los para poder denegri-lo, mudar, de fato, o que está acontecendo, algumas páginas de fofoca, pegar falas sem contexto e pronto, você tem uma narrativa extremamente criada. Ele tá falando da esquerda ou da direita? Eu acho que ele tá descrevendo ele. Eu fiquei com dúvida agora de que ele tava É. falando. Fazer narrativas? Fazer Não. narrativas para falar E mal usar- do outro e usar. Rede social, influenciadores? Nossa, será que ele tá descrevendo ele Ele sem não, era, querer? ele não era influenciador? Ou ainda é? Eu não sei, cara. Estranho. Não, tá bom, segue aí. Muito... E ele sabe muito bem como fazer. Ele tá explicando ao vivo. Cara, eu fiquei em dúvida mesmo. Eu fiquei aqui, peraí. Ele mesmo falou, mas tudo bem, segue aí. Parecendo, Emílio, e para todos, o primeiro ponto sobre a escala 6x1, eu não sou contrário ao fim dela. Mas, Nicolas, por que então você não assinou a PEC? Porque a PEC não diz respeito a isso. Ela impõe uma escala de 4x3, onde... Pronto. Já veio. Não sou contrário. É o argumento. A galera já assim, cara, não posso cair no lance de eu ser o contrário. Isso aí. Não votei, mas eu não sou contrário. Como gente. o cara falou nisso, uma casca de banana, né? Tu vai cair ou não nessa... ela não vê, inclusive, os impactos socioeconômicos disso. Ontem, a propositora dessa PEC respondeu que não tinha o impacto econômico, financeiro, socioeconômico disso para o Brasil. E eu não vou ser irresponsável de simplesmente por pressão de uma medida populista que, no fim das contas, gera desemprego, gera inflação e que eu sei que, na ponta da linha, quem vai sofrer... Eu sei. Então, ele sabe. Ele sabe. Ele tem o estudo. A mulher não. Ele tem o estudo, ele tem os impactos. Eu sei. Eu sei de como é E o melhor. sabe exatamente quem vai sofrer vai ser o mais pobre. E eu sei qual é o melhor pro Brasil. Cara, isso é muito político, né? Eu acho que é um pouco mais narcisista. Não, assim, pode ser mais narcisista, mas é o puro suco da política. Esse moleque, eu não sei, cara, é o reflexo, foi um produto criado dos políticos, né? Ele é sei lá, nasceu do ventre deles com as armas novas. Mídia social. Porque, assim, ele em nenhum momento se bota em dúvida de um assunto que nunca foi discutido. Ele não fala assim, cara,
eu não vou ser irresponsável porque eu não vi nenhum estudo e, cara, eu tenho que me embasar em algum estudo para a gente discutir isso. Não, eu sei que quem vai sofrer vai ser a fulano. Peraí, cara, então você tem os estudos, né? Então você já sabe o resultado. Você já sabe, né? Então por que você não botou isso? E outra coisa, o fato de entrar não é justamente para se discutir se vale ou não? Eu acho que essa é a ideia. Porque assim, no final das contas, se todo mundo votar que não vale, não vale. Isso. A ideia vai para lá e vai ter o estudo de impacto. Assim, tá com medo que isso entre? Tá. É o mais pobre, simplesmente assinar isso sem nenhum tipo de responsabilidade. O que eu sou a favor é de uma flexibilização, inclusive, sou o contrário a diversos pontos da própria CLT que teve como inspiração a Carta del Lavoro, né, do verdadeiro Sou contrário a diversos pontos da CLT. Ponto. Se a gente fazer esse corte aí, fica bonito, né? Fica maneiríssimo. fascista, Benedito Mussolini, e que a esquerda sempre exaltou. E agora as pessoas estão percebendo, não tanto, mas estão começando a perceber que, na verdade, quem é explorado é o trabalhador e o empresário pelo Estado. Então ele quer dizer que o trabalhador é explorado e o empresário pelo Estado. Sim, mas não é. Que o trabalhador ganha seus R$ 1.400, o empresário que se arrisca para lucrar e daqui a 10, 20 anos ele quebra, enquanto isso o Estado que... Daqui a 10, 15 anos ele quebra, ou seja... Acho que ele falou 20. Ou seja, daqui a 10, 15, 20 anos eu posso explorar uma pessoa porque talvez eu venha quebrar ou não? Eu não entendi isso, é sério. O melhor é se arrisca para lucrar. Ele se arrisca... Não, tudo bem, é um risco que todo dia eu... Mas não é a ideia do negócio, ideia, né? Não é o core da ideia? Mas eu não entendi. Não, porque daqui a 10, 15... Ou seja, ele pode passar 20 anos explorando o cara, porque talvez ele possa quebrar... Ou seja, você quer uma segurança para isso? De 20 anos. No mínimo 20 anos eu vou dar uma segurança ter... para ele ter lucro, explorar e a forma como ele quiser, e é isso aí. Cara, eu achei legal. Maneiro, cara. Maneiro. A ideia desse moleque é muito sensacional. O moleque é bom, cara. Ele é bom. E tem gente que coloca ele lá em cima, tá? Cara, olha só, eu já vi algumas discussões dele. Às vezes ele tem uma lucidez. Mas é muitas vezes, cara. Muito pouco. Muita Sabe o que me parece? Ele não tem pauta própria. Ele tá sendo marionete de alguém. É o que eu percebo. Dele. Ah, é? Ah, tá. Legal. Vamos lá. Nada te devolve, tem aí explorado a todos. Então esse é o meu ponto. Eu expliquei isso. Obviamente, recebi algumas críticas, o que não é sinônimo de que eu esteja errado, mas o meu vídeo, por exemplo, bateu quase 20 milhões de visualizações, mais de 1 milhão de curtidas mostrando... Pablo Marçal 2, né? É porque bateu 20 milhões significa que tá certo? Ou são 20 milhões de pessoas contra o que ele falou? É o novo Black Mirror. Assim. Olha só quantos likes eu tenho, eu sou bom. Ou seja, quantas pessoas... Não, é quantos likes, quantas pessoas viram. Não, tô falando, dando um contexto, assim. A vida do cara... Ele é um produto, cara. Ele é um produto. É verdade. Igual o Pablo Marçal, ele é um produto da internet. A vida do cara é assim, cara, eu tô certo ou errado de acordo com quantas pessoas me viram. Ou likes, de acordo com o que a rede social está dizendo. Que quando você tem uma seriedade, Emílio, para poder tratar a respeito do tema, as pessoas te compreendem. Porque seria extremamente irresponsável eu, por exemplo, fazer uma PEC dizendo vamos aumentar o salário mínimo em 10 vezes, vamos reduzir a carga horária para 20 horas semanais, mas quais são os impactos disso? E a esquerda, ela gera narrativas em todo o aspecto, porque sabe que ela está perdendo a comunicação com a classe trabalhadora mais humilde. Então fez essa proposta alucinante, que inclusive tem um erro de matemática de ensino fundamental, colocando... A esquerda dá mole mesmo, isso ele está certo, era só perguntar para ele quais são os impactos. Ele sabe. Ele já sabe tudo, né? Porra. Agora, ele pode fazer isso que ele está falando, porque o trabalho deles ali é discutir, pesquisar. Eles têm assessores para isso, para pesquisar se aquilo que foi proposto está dentro de uma legalidade ou não, ou se vai ter um impacto na sociedade ou não. Esse é o papel deles. Entendeu? E eu acho que uma pauta dessa, qual é o medo de botar uma pauta dessa dentro do Congresso para se conversar? Então, é isso que eu não entendi. Até agora, tá assim. Vem cá, você é a favor? Ele não quer responder, ele quer dar porrada na esquerda. Cara, eu não entendi assim, colocar para dentro... mas a esquerda é isso, mas a esquerda quer narrativa, mas a esquerda é isso, e eu tenho 20 milhões de curtida. É que nem aquela história, né? Eu vou falar que o seu argumento é ruim porque você é cara de mamão. Exatamente.
Ah, mas por que você tá certo? Porque eu tenho 20 milhões de views no meu vídeo. Pô, que bom, né? E assim seja. Como se 8 vezes 4 fosse 36, e estão literalmente desesperados para poder atrair a atenção dessas pessoas. Mas Então, É engraçado que tem muita... Isso foi mau caratismo. Foi Eu muita posso- gente caiu nessa. Pode falar. Posso falar isso? Isso foi mau caratismo. Então, porque muita gente caiu nesse cálculo que ele fez. Peraí, gente, o cálculo dele está correto. Só que na proposta, ela tem a margem das horas extras e do máximo que pode se chegar na semana. Ele sabe disso. As propostas... Não, mas eu tenho que explicar ao pessoal. A proposta atual, a que está em vigor, é a mesma coisa. A conta não é 8 vezes 5, dá 40. Não dá 44. Por quê? Porque são 4 horas a mais, que é o cálculo de hora extra máximo que pode ter naquela semana. Assim, e ele fala disso de uma naturalidade, e eu achei, e isso que me estranhou quando você me mostrou esse vídeo agora, que ele acredita nesse cálculo. Ele não entendeu, Ele entendeu, Raik. não sei, cara. Rodrigo. Eu não sei se ele entendeu. Ele entendeu e ele faz isso propositalmente. Você acha que ele entendeu esse cálculo? Ele Ou sabe, ele só cara. está reproduzindo o que ele Não, ouviu? não, ele sabe. Eu tenho certeza Cara, eu que não ele sei. sabe. Eu acho que ele só está reproduzindo o que ouviu. Ele fez isso... Seria muito mau caráter. Então, Eu não quero acreditar que ele é mau caráter. Vamos seguir. pode perguntar. Mas o Nicolas, Eu vou fazer um break só pra rede de rádio. A gente tá com o Nicolas aqui. Entra no Instagram, Nicolas Ferreira. Ele tá conversando com a gente direto de Brasília sobre esse assunto que tá todo mundo comentando nas redes. Vai lá, Reginaldinho. Já a gente volta, hein? Pois não, continuamos na plataforma. Manda lá. Mas, ô Nicolas, qual que é o objetivo da esquerda? Porque eles sabem o impacto econômico que isso vai causar. Qual é o objetivo, além de fomentar a guerra de classe? É só isso, que é o patrão contra o pobre, ou tem algum outro objetivo a mais? Olha, eu posso dizer que o impacto financeiro disso, eu inclusive estou aqui com isso. Peraí, é isso mesmo? É fomentar a guerra do Platão contra o pobre? você viu como... Nossa, como muda a... E uma mídia que teoricamente não é... O Pânico falando isso. Não, como é como muda a dinâmica do papo? Então eles jogaram isso para jogar o patrão contra o empregado, é isso? O jeito que ele fala, ele já coloca isso como uma verdade. Como uma verdade e uma Olha coisa só, negativa. o Nicolas, já sabemos, né, que é uma... Não é só isso não, né? É. E detalhe, a esquerda já sabe o impacto. Já sabe? Antes ele disse que não sabia, Não sabia, né? não tem estudo. Antes ele Eu falar... perguntei para ela falou que não tem nenhum estudo. É. Mas ele não sabe o impacto? Acabou de dizer. Acabou de dizer que sabe. Peraí, o cara, teoricamente jornalista, num canal que tem uma audiência grande, olha, cara. É aquela pergunta induzida, né? E o mal é aquela grandona lá, né? Esse é o mal do Brasil. Exatamente. Estudo feito pela FIENG, do Flávio Hospel, que mostra todo o impacto socioeconômico disso daqui. E mostra, por exemplo, para o Brasil, uma redução, por exemplo, da carga para 36 horas, por exemplo. O impacto disso é uma perda de 38 bilhões por semana. E para Minas Gerais, por exemplo, 3,6 bilhões. Ou seja, todos esses impactos... Ele falou que não tinha o impacto. Não, ele sabe. Ele sabe, né? Ele sabe. Tá. Mas é um cara específico. As consequências negativas, elas irão ocorrer. Só que sempre a esquerda ela nunca assume a responsabilidade disso. E o que as pessoas precisam compreender, como diz Ayn Rand, né? Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar a consequência da realidade. E é claro, a esquerda tem perdido a comunicação com a classe, né, trabalhadora mais comum e Com base em quê? Ou seja, a gente fez o estudo de 20 países, ninguém teve nenhuma diminuição ou aumento significativo na economia, mas ele, Nicolas Ferreira, um deputado de 2 anos, sei lá, Mas acho que ele... no primeiro mandato, o segundo, ele está no segundo, não sei, Vamos trazer aqui. um subproduto da internet vem dizer que a gente vai perder 20 bilhões por semana. Eu acho que eles estão se aproveitando. Lembra que tem tramitando eu não já? tenho paciência para essas paradas. Não, mas lembra que já está tramitando aí lá no Congresso, reduzir a escala para 36 do outro deputado? Sim. Então, acho que eles se aproveitaram da pesquisa desse cara para atacar esse aqui agora. Porque, assim, eu queria entender com base em que
está dizendo que isso vai ter queda de produtividade Vamos ver se ele vai falar ali. se em todas as pesquisas que você fez mostrou que não. Vamos ver se ele vai falar. Não, eu não fiz pesquisas supostas, né? Supostamente foram testes Foram testes reais. que realizaram. Exatamente. Com o sentimento dessas pessoas prometendo uma impossibilidade que, no fim das contas, só vai gerar pobreza. Eu quero lembrar aqui de alguns casos, por exemplo, na reforma trabalhista, que foi feita pelo Temer, houve diversas manifestações da esquerda, fora Temer, colocando ele como o inimigo do trabalhador, e, no fim das contas, o que gerou? Uma maior flexibilização, inclusive, dos novos tipos, né, de trabalho, como, por exemplo, o home office, mas eles fizeram uma narrativa absurda. Ou seja... Calma aí, deixa eu parar de rir. Calma, contenha-se. Vamos lá. O que ele disse? Que lá na reforma trabalhista de 2017, a esquerda veio com dados, com estudos, com impactos, que ia ser ruim. Isso. E deu certo, teoricamente. Né? E agora, a esquerda está vindo com coisas, aí a direita está vindo com dados dizendo que vai dar ruim. Vai ruim e que agora é a certeza de que vai dar ruim. Ou seja, só quem está certo é a direita, cara. Não, só quem está certo é o Nicolas Ferreira. É verdade. Verdade. Eu tô velho para essas coisas. Você tem em 2013 a PEC das domésticas, que da mesma forma, toda a mídia, toda a esquerda acabou com quem... Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Toda a mídia não. A Pânico duvido que tenha ficado. Claro, exatamente. Terça Livre duvido que tenha ficado. Votou ao contrário. Inclusive, um dos que votou ao contrário foi Jair Bolsonaro, tomou pancada até falar chega, e 10 anos depois, o que aconteceu? Resultado. 75% das domésticas viraram diaristas, perderam a sua estabilidade e carteira assinada, ou seja, a esquerda não assume a culpa disso. Em Seattle, agora, né, em 2022, também mais uma vez, pela esquerda, colocou ali o aumento de $26, né, por hora de todos os trabalhadores de aplicativo. O que aconteceu? O resultado disso? Redução de de 300 mil menos pedidos na plataforma e uma geração de... Perdi nesses cálculos aí. Ele disse que a esquerda, é sempre a esquerda, claro. Não tem uma figura, né? A esquerda é o que eu falo, né? Eles atacam uma figura abstrata, né? Isso. Assim eles conseguem não ser contraditórios. Ninguém vai defender o lado porque é algo abstrato. Sim. E botou um valor a mais no aplicativo, no Uber, né? E teve queda. A variável foi essa? A causa foi essa? Não, é porque ele pegou o período de pandemia. Entendeu? Ele pegou o cálculo do período de pandemia. Meu Deus. Onde realmente teve uma queda significativa de utilização de Uber, né? Cara... É porque, assim, cara... A gente fala... Não, a preocupação que eu tenho é a seguinte, é que fica a guerra de narrativas de esquerda contra direita, ao invés deles sentarem e analisar, assim, cara, deixa isso entrar, a gente discute. Então, aí é que tá, cara. Isso é legal. O nosso react não é legal, mas o legal é, a última entrevista que eu vi da Érica Hilton, sim, ela estava sentando com pessoas da direita para conversar. Só que existem pessoas como essa figura que não dá para sentar, filho. Não tem como conversar. Cara, só a esquerda é ruim, a esquerda é isso, a esquerda é... Amigo, esse é o que eu falo, ele não está ali para ajudar. Ele está ali só para ser do contra. Ele está ali para tumultuar, para ser capacho de alguém, para ser o... Não posso falar... Marionete de alguém. Cara, então assim, não sei se a Érica Hilton tentou conversar com ele, mas eu duvido muito, porque não daria. E tá claro que um canal desse não ia ouvir as pessoas da direita que tinham alguma coisa a mais na cabeça para falar. Exatamente, tem que trazer o extremista. O cara que tem 20 milhões de views. Claro, afinal de contas, a gente tá dando bope para ele. É o cara da internet, é o subproduto da internet. Não, a gente tá dando bope pro Pânico, na verdade. Pro Pânico e para ele. Então tá dando certo para eles. Então, tá dando certo para eles, mas... Tá vendo aí, ô diretor? Não faz mais isso com a gente não, cara. É complicado. Discute com a gente primeiro quem vai aparecer. Para vocês terem uma ideia, a gente não viu esse vídeo antes. Exatamente. Nosso diretor pesquisou, falou que isso ia dar view, que a gente ia ganhar muito dinheiro fazendo react com isso.
A gente não ganhou nem um centavo até hoje, pô. Putz, cara, eu já tô com 5 minutos de vídeo e já tô... Ah, cara. Vamos continuar, vamos terminando aí. Desemprego. Ou seja, a esquerda ela sempre te oferece um paraíso e, na verdade, te entrega um inferno. E deixar aqui um ponto interessante. Agradecer à esquerda, né, por me colocar como se eu fosse o culpado por todas as coisas do Brasil. E ignoram, por exemplo... Cara, Aquela vitimização Não, vamos lá. crítica vamos lá. que faz a reversa. Vamos lá. O cara, ele se enaltece dizendo que ele é um dos caras que maior público, que maior alcance de audiência, que é o pica das galáxias em audiência. Aí tem alguma coisa que acontece, o pessoal fala com ele, opa, não, peraí, eu só sou líder em audiência porque me interessa. Porque não me interessa, não fala comigo não. Pô, meu irmão, você é líder de audiência para qualquer assunto. O seu papel é esse. Se você está sendo visto pela maioria, você vai ser questionado pela maioria. Seja ponto positivo, seja ponto negativo. Agora você está reclamando da sua audiência? É isso? A sua audiência não pode falar com você, a não ser que seja coisa que você goste? Ou seja, ninguém pode falar contra você, ninguém pode questionar nada? Pô, cara, olha só. Meu irmão, cresce, cara. A vontade era falar isso, criança. Criança, tá na hora de ser adulto. Olha só, o seu papel... Vai brincar ali com o Playmobil ali? O seu papel é exatamente esse. Ouvir críticas positivas e negativas em prol de melhoria ao cidadão. Ponto. É óbvio que com a sua audiência você vai ouvir coisas boas que você vai gostar e é óbvio que você vai ouvir coisas ruins que você vai gostar. Ninguém tá te colocando como... não, é porque você, como você tem uma audiência, a maior audiência vai falar com você. É simples. A cálculo é simples. Dá para imaginar, não sei se foi assim que aconteceu, mas dá para imaginar como é que foi o pedido para ele assinar, né? Vacinar? Não, acabou. Porque não dá para discutir. Não tem discussão. Acabou. Não é... Imagino que ela tenha sentado com vários caras da direita, como ela falou, são 206 assinaturas. Muito mais... Na verdade, eles não vão diretamente, né? São os assessores que vão articulando houve uma discussão rica. Os líderes de partido. Que tenha sido rico. Isso. Você consegue imaginar uma figura dessa sentada numa mesa? Obrigado por me culpar. Numa vitimização irônica para se autopromover. Ah, cara. Então, vamos seguir. O mais votado. Então, por isso que eu tô falando, é uma audiência grande que ele tem, é óbvio que ele vai ter uma cobrança maior, Vamos seguir para isso terminar logo. Exemplo, que a produtividade do brasileiro ela é muito baixa, não porque o brasileiro é preguiçoso ou porque ele é inerte, é porque nós temos todo um contexto brasileiro que faz com que a produtividade caia, como, por exemplo, a insegurança. Hoje o trabalhador ele é roubado. A produtividade é baixa porque a insegurança da produtividade... Não, meu irmão, olha só, vou ensinar uma coisa para você. A produtividade do Brasil perante ao mundo é baixa mesmo, tá? O motivo disso é o nosso grau de escolaridade. A produtividade é baixa porque o nosso grau de escolaridade é baixo. É simples o cálculo, entendeu? Se hoje nós temos milhares de micro e pequenas empresas devedoras e fechando, a maioria delas é por má gestão. Não é porque o cara é mau, não, é porque ele não, infelizmente, não recebeu uma educação adequada para gerir aquele negócio. É simples, cara. Então, nossa produtividade não está relacionada à insegurança. Nossa produtividade está relacionada à educação. Pelo fato, e isso é uma coisa que eu vejo até na nossa área também, de conseguir profissional capacitado para exercer algumas funções. Por quê? Porque o mercado não tem gente capacitada. E isso reduz a produtividade. Se nós tivéssemos lá, no nosso caso que a gente já passou, profissionais capacitados, a produção geral produzida pela equipe seria muito maior. Então, por falta de profissional capacitado que a gente não consegue trazer para dentro de casa, entendeu? Nós somos só aquela equipe ali para dar o couro em tudo e não conseguimos aumentar a equipe é por causa disso, por não conseguir pessoas capacitadas. Então, a educação é relacionada à produtividade. Isso não sou eu que estou dizendo não, tá? Isso você vai em qualquer país de primeiro mundo e vê isso.
que eles têm a maior produtividade pelo fato de ter a maior qualificação educacional dos seus profissionais. Esse é o cálculo que eu estou ensinando aí para você, já que você não sabe, já que você está garoto aí na A rádio. gente chega no final desse vídeo? Acho que sim, vamos lá, vamos tentar. Celular, por exemplo, na fila pro ônibus, do ponto de ônibus, e ele tem que arcar com aquilo. E esse dinheiro vai sair de onde? Dele, ele tem que pagar em 12 vezes. Você tem uma mobilidade urbana horrível, que faz com que a pessoa demore 1, 2, 3 horas para chegar no trabalho. Você tem uma educação precária, que não gera pessoas com uma boa qualificação de mão de obra. Então, eu trago uma reflexão para as pessoas, que foi isso que eu fiz no meu vídeo, de olhar para que existe todo um Estado que está acabando com a sua vida. Seja você de direita, de esquerda, hétero, homossexual, branco, negro, pobre ou rico. Porque todos são explorados pelo Estado. E por que esse pessoal de site de fofoca, pessoas, né, influenciadores, que estão colocando que, como se eu tivesse culpa do meu salário de 44 mil, porque não foi eu que estabeleci isso, e eles medem eu com a régua deles. Agora, olha só que interessante. Já era esse valor. Agora, ele pode lançar uma proposta para o pessoal votar e reduzir o salário dele? Tu acha? Não vai entrar uma coisa dessa. Agora, entrou uma proposta para o trabalhador ter horas mais de descanso? Não, isso não pode. Isso vai acabar com a economia. Entendeu? Ou seja, eu não entendi, assim, o salário dele não atrapalha a economia, mas a hora trabalhada daquele trabalhador atrapalha a economia. Entendeu? E o que ele falou ali do fato de a educação ser um dos problemas, como eu disse, cara, o que isso tem a ver com o cara ter mais livre? O tempo uma hora mais livre? Nenhuma. Porque, assim, hoje ele não tem educação, tendo ele trabalhando 7 dias ou trabalhando um dia. A educação dele, infelizmente, é única. Agora, é óbvio que ele trabalhando 6 dias vai ficar mais difícil dele estudar. Agora, isso é simples. Você imagina o cara tá lá no shopping, lá, 9 horas da noite. 10 horas da noite que fecha o shopping, né? Cansado pra caceta, ouvindo esse menino. E menino. Não, essa pessoa. Por acaso alguém botou ele para ver o vídeo falando: eu não tenho culpa do meu salário ser 44 mil. Você está trabalhando aí, está pagando metade da sua renda de imposto para manter uma pessoa dessa. Exatamente. Mas ele não tem culpa. Ele não tem culpa. Tadinho. Agora, ele podia jogar uma proposta lá para redução dos benefícios, pelo menos. Podia não, ele deveria. Não, porque a ideia de você ter deputados, Congresso, Senado, é um bem maior, é bem do povo, é um bem social. Sim. Mas ele não tem culpa do salário dele ser 44 mil, tadinho. Era assim. Vamos lá, olha só. Isso ele não tem culpa. Isso ok, concordo. Ele só faz parte do processo da máquina. Ele poderia tentar mudar? Poderia. Eu não vou chegar no fim desse vídeo. Vai sim. Ontem, era 10 horas da noite, eu estava no plenário, e sabe quem não tinha dado presença desde 1h55 da tarde até 10 horas da noite? Quem propôs essa redução de escala de uma maneira completamente irresponsável. Ou seja, eles levam propostas demagogas sem olhar as consequências disso, e quando a bomba estoura, a culpa é de qualquer um, menos deles mesmos. E para finalizar, na época da pandemia, lançaram um slogan: fica em casa, economia a gente vê depois, colocando uma confusão. Vamos lá, cara, essa discussão, tem alguém culpando ele? De quê? Não, mas ele está se vitimizando, né? Eu tô sentindo isso, porque assim... Parece que é culpa dele, esse negócio ter entrado. Para quem não viu, a gente fez a gente fez um episódio falando disso aí, fizemos uma pesquisa pra caramba. Eu não me deparei com nenhuma matéria ou notícia dizendo que a porra do culpado disso não passar, porque não foi tramitado, cara. Porque porque... Culpado de quê? Qual é a culpa aqui? O que está sendo discutido? Eu acho que ele... Ele está se vitimizando de algo que nem... ele está se aproveitando disso. Também tô achando, cara. Eu tô irritado. Sabe por quê? Porque, vamos lá. Por que você não votou nisso? Essa é a culpa? Não, vamos lá. Por que você não votou nisso? Olha, eu não votei nisso porque eu acho que isso não é legal e a gente poderia estar... Já tem coisa na Câmara discutindo esse ponto. Então seria mais um que poderia atrapalhar as pautas. É por isso.
Ou então não, eu vou ali e voto e deixa de discutir. Agora, olha só o tempo gasto, a vitimização que ele faz para questionar o fato dele não Não ter votado a favor. não ter votado a favor, ou não ter votado. Porque esse voto, ele não é sim ou não. É só assim, sim. Se ele ficasse... É só assinar um abaixo-assinado para ser protocolado. Ali, isso, acabou. Não foi tramitado. É só isso. É assim, quer Não assinar, tem não trâmite. quero, acabou. Não está sendo discutido ainda. Agora, por que você não aceitou? É porque já tem coisa na Câmara tratando disso, e eu acho que não é o momento. Qualquer justificativa. E qualquer acabou uma. o silêncio. Agora, é a terceira ou quarta vez nesse vídeo que ele fala: estou sendo. Sou culpado. culpado de tudo. O que, meu filho? Não, Vai procurar teu Playmobil, filho. não, e outra coisa, qual é o problema ele dizer que ele é contra isso? Qual é o problema? Fala assim, eu sou contra isso e pronto. Porra, o cara tem 10 minutos de vídeo, ele já falou a palavra esquerda 38 vezes. Jesus! Vai, vamos dar sequência. Ilusão cognitiva, como se a economia não fosse vida, mas a economia é vida. Imagina se o agro tivesse parado, não teria alimento. Imagina se o hospital tivesse parado, não teria, por exemplo, acesso à saúde. Ou seja, no fim das contas, foram quebrados diversos empregos, destruiu praticamente o Brasil economicamente, e a culpa foi de quem depois? Não foi da esquerda, foi do Bolsonaro. Só estou querendo deixar aqui bem claro para todos de que uma proposta feita pelo PSOL, que lá atrás, assim como o PT, foi contra o fim da contribuição sindical, que basicamente coloca mais dinheiro no bolso do trabalhador e coloca menos dinheiro nos sindicatos, não foi apoiado pelo PT. Você tem o PT tendo um rombo de quase 8 bilhões nas estatais. Quem paga essa conta, no fim das contas, é o trabalhador. Tivemos a Lava Jato, que o resultado foi quase 5 milhões de desempregados. O resultado, quem falou a respeito disso? Ninguém. Ou seja, eu não cedo, Emílio e a todos, a pressão midiática, porque eu sei que eu... Porrada, aproveita a audiência de um canal que ele... Ela é assim, ele, como eu já disse, às vezes ele parece ter lucidez. Às vezes, bem... Então, assim, é como se assim, a esquerda nunca pudesse entregar algo de bom. Entendeu? Até isso que é bom, não é ruim. É como se assim, não importa, veio da esquerda é ruim. Mas isso é a tônica. Porque assim, a esquerda tem merda, a direita tem merda, só que a direita às vezes entrega coisas interessantes e a esquerda às vezes entrega coisas interessantes. É como se veio da esquerda é merda. Aí agora vem toda a podridão da esquerda. Ele começa todo histórico. Tudo histórico para inviabilizar um negócio que é Para interessante. embasar o argumento dele de que ele não vai votar Porque veio do PT. Exatamente. E engraçado é que ele acaba dizendo isso. Eu não vou votar porque veio da do esquerda. PT. É porque eles são um bando de merda e não... Se essa proposta viesse da direita, pô, meu irmão, assinava embaixo. Assinava embaixo. Mas como veio da esquerda, não Cadê vale. o estudo de impacto? Não precisa, pô. Veio da direita. Exatamente. Nunca irei ser incoerente, irei simplesmente fazer algo populista para poder receber aplausos e elogios. Eu estou aqui para ser representante das pessoas, para poder falar as coisas de maneira clara, responsável e não trazer PECs lacradoras para poder ter voto. É isso aí. O Siqueirinha vai fazer uma pergunta agora. Manda lá, Siqueirinha. Não, concordo totalmente aí, Nicolas. Também fiz um vídeo exatamente nesse sentido aí. Não tem o seu impacto nas redes sociais, mas também teve mais de 1 milhão de visualizações, justamente mostrando isso, né? De que não adianta você ter boas intenções com projetos ruins, né? Se você reduz a força de trabalho mantendo o salário fixo, você está aumentando o custo do trabalho. Se você aumenta o custo do trabalho, o empresário tem apenas 3 possibilidades, né? Ou ele passa isso via preços, vai gerar inflação, todo mundo paga, ou ele vai contratar trabalhadores informais, e aí o trabalhador informal tem 0 direitos, ou seja, vai prejudicar ainda mais. Então ele concorda que o projeto é bom, que a causa é boa, só que o projeto é ruim. Só que ainda não é projeto. Ele vai se tornar um projeto após ser discutido na Câmara. Mas de acordo com eles falam uma coisa muito clara para o público. Mas ele acabou de falar isso. Ele acabou de dizer, não, olha só, a causa é boa, mas o projeto é ruim. Peraí, ainda não é projeto. É uma proposta de projeto, o qual vai ser discutido. Vai ter emendas, vai ter discussões, vai ter análises. Então ele acabou de concordar que a parada é boa.
Caraca, ele se entregou sem querer, ele se entregou. Vamos, tá dando os nervos já. As pessoas, né? Ou ele vai trocar pessoas por máquinas, né? Porque as máquinas não vão ter esse custo. Então, concordo aí 100%. Minha pergunta é, eu acho que a gente está aqui já na fase propositiva, né? E muitas pessoas falam com razão assim, falam assim, tudo bem, legal, mas... E eu concordo, ninguém quer aqui trabalhar infinitamente, né? Ninguém quer, as pessoas que preferem descansar e etc. Então, qual que é a sua visão aí que a gente pode propor para movimentar esse debate aí? Então, como é que a gente reduz essa escala sem que seja de uma maneira populista? Você já falou algumas coisas aí sobre a CLT. Então, para a gente ser propositivo e não simplesmente ficar atacando pedra nos outros, né? Qual que é a sua visão aí de proposta para poder melhorar isso? Perfeito, Léo. Ontem nós assinamos uma PEC do Maurício Marcon, PEC da alforria, onde ele dá duas opções para o trabalhador, ou seja, ou manter a escala tradicional, 6x1, ou ele, de fato, ter uma escala onde ele é pago por hora trabalhada. E óbvio, porque até mesmo é constitucional, visando o mínimo do salário mínimo, ou seja, ele não pode ganhar menos do que o salário mínimo. Por que essa proposta é boa? Porque ela tem um modelo dos Estados Unidos, e a gente sabe que a gente tem que dar a possibilidade também para que o trabalhador trabalhe quantas horas ele quiser em determinados momentos. Por exemplo, nos Estados Unidos tem pessoas que saem daqui do Brasil para poder trabalhar lá fora em escala, por exemplo, 7x7. Isso é uma escolha dele com o empregador. Ou seja, ele tem uma livre escolha ou de manter a escala tradicional, e o que eu vou propor também e adequar, que também tenha uma escala 5x2, por exemplo, que eu acredito que dê uma dignidade, dê uma condição da pessoa ter uma saúde mental. Aperta a pausa. Eu sei que você quer seguir, mas eu tenho que falar. Isso aqui não deu para passar, não. Cara, eu vou te dar a oportunidade de trabalhar quantas horas você quiser. Ele trouxe... Ontem... O que vocês fizeram para isso? Ontem nós assinamos então uma PEC que é uma proposta bem melhor. Por que essa PEC não veio antes? Porque... E é melhor? Não. Eu não estou discutindo se é melhor. Assim, então quer dizer que em contrapartida da PEC da esquerda... Opa, não. Vamos entrar com a nossa PEC de direita. Vamos criar uma correndo aí. Vamos criar uma correnda aí que é baseada no americano, gente fodona, eles são os melhores, trabalham 7x0 se quiser e foda-se. Não é à toa que o índice de estresse e suicídio lá está aumentando a cada dia, mas tudo bem. Não pode passar em Hollywood. Não pode, exatamente. Ou seja, a proposta deles foram fazer uma PEC contra, assim, uma PEC para concorrer com essa PEC. E a minha é melhor. Continua. Física, e ela consiga adequar a tudo que acontece na sociedade. Não, só um comentário. Tu viu que o cara falou que só tinha 3 caminhos para o empresário, né? Isso. Que seria contratar pessoas informal. Isso. Trocar por máquina. Isso. Qual era a outra? Ter prejuízo não era... Acho que era ficar com prejuízo, né? Ficar com prejuízo. Não, passar para o consumidor. Passar para o consumidor. Contratar mais gente de diminuir o lucro não é um viés. Não é um viés. Não é um caminho, né? E ele nunca vai substituir as pessoas por máquina. Não, e substituir é um caminho muito fácil. Você pode fazer isso ou trocar por máquina. Ele nunca vai fazer isso, né? Em todos os McDonald's da vida, Burger King da vida, Bob's da vida, não estão substituindo os caixas por totem das pessoas, né? Não estão fazendo isso. A PEC que vai entrar agora para discussão vai fazer isso, né? Ou seja, não estão já substituindo pessoas por máquina. Ok, só para entender. Não tem outro caminho, né? Ele pensar assim, não, vou diminuir meu lucro, vou contratar mais uma pessoa. Ter essa redução de lucro, assim, não estou dizendo você ter prejuízo. Você ter uma redução de lucro não é caminho para isso, não pode. Não pode. Não, porque eu tenho que ter meu lucro aumentado cada ano. Sempre. É meta que a gente chama. Mas, mais uma vez, precisa ver os impactos socioeconômicos de tudo isso, ou ela faz essa escolha de horas trabalhadas, que eu acredito que seja uma medida extremamente viável. Agora, deixar algo muito claro aqui para todos. O que acontece hoje no nosso país não são simplesmente o empresário, não é pesado para ele pagar o FGTS, pagar ali o 13º, os benefícios, não. O que é pesado para eles é pagar a maior carga tributária, talvez, do mundo. Ou seja, o que de fato atrapalha com que o empregador e o empregado ele consiga ter uma boa relação é o peso do Estado. E as pessoas estão começando a olhar com olhos mais críticos para isso.
Nós temos, por exemplo, esse ano, o recorde de... Então por que não ataca a porra da reforma tributária? Não pode, André. Porque senão, pô, vai ferrar com a receita do governo, pô. Como é que vai ficar o terno dele depois dessa? Como é que vai pagar o terno dele depois disso, se reduzir? Não, e engraçado que agora ele falou que tem que fazer os impactos, né? Ele já não tem, caralho. Não, que isso? Não, olha só, você tá... rapaz, deixa o cara seguir, vai. De impostos recolhidos, ou seja, dinheiro retirado do bolso do contribuinte. 3 trilhões que o Lula fez esse ano, retirando dinheiro das pessoas para poder bancar um Estado extremamente inchado. Nós temos um judiciário que custa 152 bilhões de reais por ano. Nós temos, por exemplo, eventos, né, como o Janjapalooza, que vai custar também bilhões do seu dinheiro. Por que essa turma não fala a respeito disso? Porque eles não estão preocupados com você, trabalhador. Eles sempre te utilizaram de massa de manobra. E eu sei que é muito difícil fazer com que uma classe trabalhadora que realmente tem um peso do Estado em cima entenda isso. E, portanto, eu não somente, como eu já disse anteriormente, sou contrário ao fim da escala 6x1, mas eu tenho a responsabilidade de entender que essa PEC, da forma como está, não é a solução. E deixo aqui 2 perguntas. Se isso foi tão interessante, se isso era uma proposta que o PT tanto queria há bastante tempo, primeiro, por que ele não deu andamento a uma PEC que está na CCJ parada há 10 anos? E eu faço um desafio aqui ao Lula. Por que ele mesmo não envia essa PEC para o Congresso? Vai que ele nos convence. Ou seja, o Lula mesmo sabe que isso geraria o declínio total do Brasil em termos de desemprego e inflação, e eles estão literalmente fazendo isso como um balão de ensaio para poder retomar a classe trabalhadora mais humilde, que eles de fato perderam um completo contato e completa conexão. É lógico, mas aí você matou a charada. Aí você matou, é lógico. E, Nicolas, se eu pudesse adicionar só, perfeito esse ponto, também sugerir de que tem o salário mínimo por hora, ou seja, nos Estados Unidos é 7,25 salário mínimo por hora. Trabalhou mais, ganha mais. Trabalhou menos, ganha menos. Simples assim. E se eu pudesse adicionar também só mais um ponto, é que os acordos individuais... Peraí, matou a charada. Mas aí é o comentário pânico, né? O Lula não aprovou isso porque o Lula é que nem você. Não veio do PT essa proposta. Essa é a questão. E por isso eles ficaram neutros na parada. E volto a repetir, cara, falar do erro dos outros não desvaloriza, né? Não impede essa PEC ir para o ar. Para quê? Para ser discutida. Para quem sabe, como você falou, cara, 4x3 é inviável, 5x2 não é mais viável. Então muda a PEC ao longo do seu caminho, do seu projeto. Mas a discussão para ir... Discussão, a palavra já diz isso. Isso aí. É para isso, para você sentar lá e discutir. Olha, vamos tentar amenizar. Mostra os impactos, os grandes estudos que você tem na mão, mostra lá, vão discutir, vão fazer. E vamos lá, olha a coisa que ele esbarrou aí também, que foi bem interessante, né? Tem uma PEC já tramitando 10 anos e não foi para frente, né? Então significa que essa PEC passou pelo governo Bolsonaro. Por que quando passou pelo governo Bolsonaro ela não foi para frente? Rapaz... Outra coisa, tá onde? Na CCJC. Exatamente. E não tinha alguém lá de direita na CCJC vendo isso? Deixa quieto. Tá bom, segue a vida aí. Bom, esse rapazinho aí até falou, cara, vamos parar de tirar pedra, vamos falar de... Mas não deu em Fala nada. rápido. Minha proposta aqui, essa aqui é rapidinho, mas eu vou continuar atacando aqui a Janja, vou atacar o Lula, meu irmão, vai procurar teu Playmobil. Entre patrão e empregado pudessem prevalecer sobre os acordos coletivos, porque hoje não pode. Se eu chegar aqui na Jovem Pan, eu sou um cara de 18 anos e, vim de uma condição humilde. Eu falo, cara, eu quero trabalhar 7 dias por semana, porque eu, não tenho namorada, deixa eu trabalhar, quero entregar. Não pode. O sindicato vai falar, você não pode, mas eu quero. Você não pode. Então, se eu pudesse adicionar, dado que eu sou deputado estadual, e essa discussão é federal, que os acordos individuais prevaleçam sobre os coletivos, aí você vai poder ter arranjos melhores. Mas é o sindicato. Tem o sindicato. Põe a carreta furacão aí. Põe a carreta. O Nicolas está vendo. Mas você pode ter 2 empregos, né? Mas em 2017, uma das reformas já foi liberado isso. Vendo a carreta, ó a carreta, põe a carreta. A carreta furacão tá aí. A carreta cada semana, ó a carreta. Tem gente pra Olha subir. o que tem gente esperando para subir na carreta. Vocês estão brincando com a carreta furacão? A gente tá falando há 2 anos da carreta. Vocês estão brincando.
Fora de contexto mesmo. O que tem a ver? Aquilo ali é um trem na Índia que vão para um evento, não tem nada a ver com trabalho. Quem tá dentro não sai. Não, dá E pra- como é que é? Quem tá... Não, comentar o que esse cara fala. Não, cara, o que é esse trem? Esse trem é um evento anual que tem na Índia, onde eles vão, não sei se é religioso, É religioso? e eles vão, vai todo mundo. Aí Exatamente. fica cheio. Não tem nada a ver com trabalho. Pô. Ou seja, uma coisa completamente fora de contexto. E é isso que é Mas a o construção de Pânico que é narrativa. a boa mídia para se seguir. Então, é o que ele falou no início. A esquerda, Porra, diretor, nunca mais, hein? a esquerda cria uma narrativa para... Eles Cara, não. eles não. Eles estão... Aí você matou a charada? Exatamente. Bem, deixa eu rolar até o final, então segue a vida. Quem tá fora não entra. Não, quem tá fora quer entrar e quem tá dentro não quer sair. Olha, quem tá fora, quem entra. É isso, Nicolas. Agora é com você, meu amigo. Agora é com você. Só que quer trabalhar menos e ganhar mais? Eles não querem, não. Ninguém quer, né? Ninguém quer, né? Por isso que ele é deputado, né? É, exatamente. Porra, eu nem vou Pra comentar defender isso. o povo. E vai. O cara quer trabalhar menos e ganhar mais. Segue a vida, É vai. só o PSOL mesmo, Isso né? aqui tá muito bom. né? Também. Vocês vão, a partir de agora, sabe o que vai Dominguinhos. acontecer? Vocês vão trabalhar menos e ganhar mais. Só isso. você. É Só sua mãe fez filho inteligente. Disso, É que... Emílio, Hã? o grande perigo disso é o seguinte, da maneira como está, e muitos querem colocar a falácia, a mentira, de que não, mas porque você não assinou, porque somente com a assinatura você consegue discutir o projeto. Mentira. Mentira. Nós estamos fazendo o Isso é quê aqui? falácia, O que a você não população assinou. está fazendo? Só há debate quando há entre políticos? Pelo contrário, a participação ela é popular e é isso que está acontecendo em partes. Porque, inclusive, se você olha, por exemplo, o esgoto da internet, como, por exemplo, o Twitter, estão pregando morte a quem não assina a PEC, ou seja, são essas pessoas mesmo que querem te ajudar, essas pessoas que, de fato, que nunca fizeram nada nos 16 ou 20 anos que estão à frente da presidência da República pelo trabalhador. Eles dizem, por exemplo, Emílio, movimento sem terra. Poxa, os caras estão sem terra há 20 anos. Será que ninguém nunca se ligou que vai continuar sem terra? Movimento sem teto. Até hoje você sem teto. Você está sem teto, você continua acreditando nisso. Até... Esses caras que estão há 20 anos e não fazem nada por você, eu vi esse cara quase chorando numa live com o Bolsonaro, É mesmo? que tem uma história de 20 anos sem fazer merda nenhuma Por você. por você. Exatamente. E ele, meu ídolo, meu mito. Porque meu... assim, são 20 anos sem ninguém fazer nada por você dos dois lados, cara. Porque as coisas estão boas. As coisas estão legais. Cara, vambora. Hoje o Lula, o pai dos pobres, tem um patrimônio de quase 10 milhões de reais. Ou seja, é óbvio que há uma dificuldade das pessoas de compreender a realidade, porque o Estado ele foi criado como uma babá. E as pessoas gostam disso. Afinal de contas, quem não quer trabalhar menos e ganhar mais? Agora, todo mundo quer que os brasileiros fiquem melhor. Agora, não há um senso crítico de compreender que será que o pessoal do PSOL, que apoia, poxa, a Venezuela, que essa mesma pessoa que fez esse projeto, que o único projeto dela, basicamente, que tem aqui, Você viu o currículo desse moleque de trabalho? Não, eu tô conhecendo ele há pouco tempo. Não veja. Tá bom, porque não... Ele só ganhou dinheiro como influencer. Ah, é? Ele não teve... Ah, mas ele trabalhou pra caralho. Ele Ele, não- editava vídeo de madrugada. Ele não tem 20 anos de trabalho, não, no mercado aí, pra entender? Não. Ele nunca trabalhou Nunca foi 6 para por 1? vender hambúrguer. Ele nunca trabalhou 6 por 1? Sim, se ele trabalhar 7 por 0. Ah, editando tá. os vídeos dele, né? 24 horas por dia. Entendi. Em casa com a comidinha na mesa, né? Uhum. Tá bom. um projeto para colocar cotas para estudantes trans em universidade. Será que essas pessoas realmente estão preocupadas com você? Ele pior que fora Claro que não. Ou seja, precisa acreditar também, Emílio, de que todas essas pessoas, elas conseguem compreender uma verdade, mesmo que seja muito difícil. Porque muitas pessoas falam assim, Nicolas, não entra em temas sensíveis, as pessoas não vão entender. E aí eu estou. Foi assim como vereador, fui o segundo mais votado da capital, depois vim para deputado, fui o mais votado. Agora, por exemplo, eu bati 12 milhões de seguidores logo depois do meu vídeo. Ou seja, eu de fato não tenho medo, Emílio, em entrar em bola dividida. Só comentário. Diretor, você pesquisou se o Pânico procurou a Erika Hilda para comentar? A gente pode ver, botar Vamos nos procurar lá, comentários, né? Sinceramente, não sei, mas eu duvido muito. Eu também duvido muito. Porque eu sei
que eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa coerente, eu sou uma pessoa de caráter, e eu jamais fugiria da guerra em prol de uma pressão de pessoas que não têm nada a acrescentar. Então, eu deixo aqui mais uma vez, né, o compromisso que a gente está. Ontem eu fiquei basicamente o dia inteiro conversando com os deputados. E posso falar uma coisa? Essa proposta, nem mesmo os próprios deputados do PT tinham assinado todo. Tinham somente 40 deputados assinados em 69 que eles são aqui, mas depois da pressão, assinaram para não ficar feio. Para ficar mas bonito. Ninguém leva isso a sério aqui no plenário. É lógico. Todo mundo ficou assim, não passa nunca dessa forma. Então, mais uma vez, eu acredito no povo brasileiro, na capacidade deles compreenderem que muitos estão sendo enganados e não vai ser fazendo as mesmas coisas que nós vamos atingir resultados diferentes. Isso chama-se loucura. Boa. Obrigado, viu, Nicolas? Valeu, Esse garoto. papo sempre é bom com o Nicolas, está lá em Brasília, conversando aqui com a gente. Obrigado aí por você dar o tempinho aí pro Pânico aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado, meu velho. Eu que agradeço. Obrigado, Emílio. Obrigado a todos. Mais um abração aí. Obrigado, Léo. E, inclusive, fiz um projeto... Tá lá em Brasília. Isso. Isso é proposital, cara. Esse cara não é bobo, não. Então, dá pausa aí. É um grande comunicador. anteriormente, que não tinham muito olhado a questão do mercado financeiro, e ele fez boas críticas a mim, de forma educada. É nisso que eu acredito, é nisso que a gente continua aqui fazendo um bom trabalho, mesmo com essa turminha aí do Contra. Um abraço a todos aí. Obrigado, Valeu. Parabéns por não ser populista, Nicolas. Turminha do Contra. Ele não é do Contra, não. Não, ele é o Então, assim, famosão. nós cumprimos com o nosso papel, mostrou o vídeo inteiro, que é para só não mostrar cortes, Sem corte. para dizer que a gente está se Já foi parando, aproveitando. te enchendo o saco. E eu acho que a gente tem que conversar com o diretor que não dá mais para seguir coisa desse tipo, Ferreira não. dá. E o Emílio também, Pânico em si. É muita... Eu gostaria de ver uma proposta mais tranquila. Assim, Vídeo mais legal, né? Mais divertido. eu não quero um vídeo que eu concorde. Eu quero um vídeo que me traga uma proposta que me faça pensar. Eu quero um vídeo bom. Exatamente. Não um cara que... Não um cara Porra, que... só falou besteira. Até agora eu não tudo. sei por que ele não assinou a parada. Ele Porque chamou ele... da Venezuela a pandemia, mas para justificar. É o que eu falei no nosso podcast. O malabarismo que ele faz para justificar uma simples pergunta. Você não assinou por quê? porque eu não concordo, Eu não com a concordo. PEC. Pronto. Não, mas a Venezuela que o pessoal apoia e o PT... Porque o PT... Primeiro, isso não vem do PT. meu amigo. Porra, meu amigo. Né? Ele joga Lula, mas isso não vieram dele. Ele aproveitou 20 minutos de fala ali para fazer a propaganda política dele, Claro, para dizer quantos seguidores ele tem, sim, para enaltecer ele. claro. Sou correto, honesto, bababá e mimimi. Ah, para, você é o quê? Cadê teu Playmobil? Mas então valeu. Galera, siga a gente nos cortes. Desculpa aí, pessoal. Tem um vídeo completo falando disso, tem um vídeo de corte falando disso, da proposta do 6.1, tá? Acompanha a gente lá. E até a próxima, né? Valeu, pessoal. Valeu, Abraço. pessoal.